Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando, como havia prometido para vocês, os nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Os nossos estudos sobre este fruto do Concílio Vaticano II, que é o Catecismo da Igreja Católica. Eu tenho aqui comigo, para acompanhar essa edição, é a edição da Loyola, do Catecismo da Igreja Católica. Sempre há outras edições, mas nós vamos acompanhar por essa edição, das edições Loyola. Que queremos estudar no dia de hoje. No dia de hoje nós iremos estudar apenas a introdução do nosso catecismo. O que é o catecismo? O que foi o catecismo? Qual foi a natureza do catecismo? O que foi pedido por ele? O que contém o catecismo? E por que o catecismo chegou até nós? Nós podemos dizer que o catecismo, como disse anteriormente, o catecismo da Igreja Católica, nesta edição, nesta versão que nós temos aqui, ela é um fruto do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi o último concílio da nossa Igreja e o fruto do Concílio Vaticano II foi o Catecismo da Igreja Católica. O que foi o Concílio Vaticano II a gente não vai falar aqui, mas a gente vai dizer que no Concílio Vaticano II existiram duas hermenêuticas, duas principais hermenêuticas saíram do Concílio Vaticano II e que são importantes para o nosso estudo. Primeiro, o que é uma hermenêutica? A hermenêutica é a interpretação. Como foi interpretado o Concílio Vaticano II? Como é interpretado o Concílio Vaticano II por esses dois grandes grupos de pessoas? A primeira hermenêutica que surge é a hermenêutica da continuidade. Nós temos uma mesma igreja que apresenta um novo modo de atender ao homem odierno. Nós temos uma mesma igreja que passou pelos diversos concílios e que este concílio dá continuidade aos outros concílios da igreja. Existe uma continuidade com os outros concílios. São 21 concílios dentro da igreja e esses concílios, eles dão uma continuidade até chegar no Concílio Vaticano II, que não despreza nada dos outros concílios, mas apenas complementa, apenas dá uma roupagem nova, um novo modo de ser cristão para os cristãos pós-conciliares. Existe uma outra interpretação, uma outra hermenêutica, que chama-se a hermenêutica da ruptura, rompendo com o que já foi ensinado pela Igreja ao longo de seus 2000 anos de história. Ou seja, existiria uma igreja pré-conciliar e existiria uma igreja pós-conciliar, uma igreja pós-concílio. A igreja depois do concílio é uma igreja separada da igreja que foi antes do concílio. Antes da década de 60 existia uma igreja católica, depois da década de 60 existe uma outra igreja católica. Esta é a hermenêutica da ruptura. E nós vemos que nessas duas hermenêuticas nós vemos dois grupos de pessoas. Primeiro é o grupo dos modernistas, que propõem esta hermenêutica da ruptura, e existe uma igreja dos tradicionalistas. Essa igreja dos tradicionalistas, elas rompem com a igreja, elas rompem com esta continuidade deste concílio. Os tradicionalistas, eles não aceitam este concílio, não aceitam o Concílio Vaticano II, eles dizem que foi um concílio completamente fora da igreja. Isto é uma inverdade. O Concílio Vaticano II foi e é uma bênção para a Igreja Católica. E nós temos o nosso querido e venerável Papa Bento XVI, ele propõe para nós, enquanto ele era Papa, ele propõe para nós justamente essa hermenêutica da continuidade, uma continuidade eclesial, para que nós possamos
beber dos frutos verdadeiros do Concílio Vaticano II, aurir os verdadeiros frutos do Concílio Vaticano II. E ele vai dizer para nós que houveram grandes perigos no tempo conciliar. Ele participou do concílio, né? Ele foi pessoa importante no concílio, e ele diz para nós que houveram grandes perigos no tempo conciliar, pessoas que não conseguiram se moldar aos moldes do concílio e que deram o que nós podemos dizer um novo espírito para o Concílio Vaticano II. São João Paulo II, ele percebeu isso, e percebendo isso, ele propôs para nós que nós fizéssemos uma nova leitura desses textos, uma nova leitura dos textos provenientes do Concílio Vaticano II, para que nós pudéssemos ver as belezas e ver os valores que este concílio constituiu para nós. E vai dizer para nós também que é a grande graça, o Concílio Vaticano II é a grande graça que beneficiou a igreja do século XX e a grande força de renovação para o próximo século. Houve nesta época o chamado espírito conciliar, que é um espírito, podemos dizer assim, um espírito revolucionário, um espírito nada católico. Alguns poucos bispos, e a mídia especialmente, eles deram uma nova interpretação do Concílio Vaticano II. Há quem diga que existia um concílio dentro dos muros e um concílio fora dos muros da igreja. Aquilo que os padres conciliares debatiam lá dentro, havia depois uma apresentação para a imprensa, e já nesta apresentação já havia uma nova interpretação daquilo que havia sido dito dentro do concílio, né? Então, poucos bispos, alguns poucos padres, alguns poucos teólogos e a grande mídia fizeram essa nova interpretação, né? Lógico, quando a gente fala de texto, a gente vai sempre dizer que em texto há ambiguidades, né? E estas ambiguidades do texto, essas interpretações dúbias, davam margem a vários tipos de interpretação. E era o que eles faziam, eles instrumentalizavam a interpretação, eles moldavam a interpretação segundo aquilo que eles queriam em seus corações. Ler os textos do Concílio Vaticano II fora do original, fora daquilo que foi escrito, fora do espírito da igreja, fora do espírito verdadeiro da igreja católica, representa uma traição, é uma traição à igreja católica. Então, nós devemos ler os textos do Concílio Vaticano II e interpretá-los segundo a igreja, interpretá-los segundo este espírito de continuidade. Nós somos a igreja, uma igreja de 2000 anos, e nós sabemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, o espírito conciliar que nós falamos, este espírito de interpretação dúbia, é um espírito revolucionário, é um espírito não católico, né? E o que isso tem a ver com o nosso catecismo, né? Nós podemos dizer assim que o catecismo da Igreja Católica, este catecismo que nós estamos estudando, ele é um instrumento precioso para o conhecimento da fé. Este catecismo que nós temos a oportunidade de estar estudando é um dom de Deus para a correta interpretação do Concílio Vaticano II. Posso dizer para vocês que foi a menina dos olhos de São João Paulo II a confecção deste catecismo. Esse catecismo ele foi pedido no Sínodo dos Bispos em 1985 e foi pedido que se fizesse um catecismo para traduzir o pensamento da igreja, para traduzir a fé da igreja, especialmente como fruto do Concílio Vaticano II. Então, este catecismo é um instrumento e um dom de Deus para a correta interpretação do Concílio Vaticano II. E é preciso ler para vocês aqui uma parte da Constituição Apostólica de João Paulo II, a Fidei Depositum, de 11 de outubro de 1992, que foi
quando do lançamento do Catecismo da Igreja Católica, vai dizer assim: este catecismo dará um contributo muito importante à obra de renovação de toda a vida eclesial. Declaro norma segura para o ensino da fé e, por isso, instrumento válido e legítimo ao serviço da comunhão eclesial. Instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial. Norma segura para o ensino da fé. Como disse para vocês, foi um pedido do Sínodo dos Bispos de 1985. Neste catecismo sobressai toda a riqueza espiritual depositada em 2000 anos de Igreja Católica. E nós vemos, ao ler este catecismo, nós vemos que ele não é uma teoria, ele não é algo vago, ele não é algo abstrato, mas nós podemos ver neste catecismo que nós poderemos ter verdadeiramente um encontro com uma pessoa, e uma pessoa com P maiúsculo. Nós temos um encontro com a pessoa verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo através deste catecismo. É uma experiência que todos nós, ao lermos este catecismo, nós poderemos ter. Primeiro vem o símbolo, né? A primeira parte deste catecismo, ela se constitui do símbolo, que é o credo. Depois vem a liturgia, depois vem a vida moral, depois vem a oração. Aí algumas pessoas podem até questionar, mas por que estudar o Catecismo da Igreja Católica se nós temos a Bíblia? Por que não estudar a Bíblia primeiro para depois estudar o Catecismo da Igreja Católica? Digo para vocês, meus queridos, primeiro o Catecismo, depois a Bíblia. Como disse para vocês, o nosso concílio disse da interpretação do Concílio Vaticano II, que ela deve ser uma interpretação dentro da igreja, uma interpretação da igreja e dentro da igreja. E quando a gente fala de Sagradas Escrituras, quando a gente fala de Bíblia, é necessário que nós tenhamos também na Bíblia uma interpretação dentro da igreja, uma interpretação pela igreja. Por quê? Porque a Bíblia foi um livro escrito por católicos e para católicos. Não existe essa história de livre interpretação das Sagradas Escrituras. Isso é heresia. Eu ia dizer que isso é balela, mas não é balela. Isso é heresia. Heresia pura e heresia formal. Interpretação pessoal da Sagrada Escritura não existe, porque nós podemos ver que todo texto ele dá margem a 2, 3, 4, várias interpretações. E é necessário que nós interpretemos os textos da Sagrada Escritura dentro da Igreja Católica. É necessário que seja a interpretação da Igreja Católica. Eu creio na Bíblia porque eu creio primeiro na Igreja. Eu tenho a Bíblia porque a Igreja me deu uma Bíblia. No tempo de Jesus não havia Bíblia. Não havia uma Bíblia Ave Maria no tempo de Jesus. Jesus não usava uma Bíblia. Existiam alguns textos sagrados que Nosso Senhor se utilizava, mas a Bíblia mesmo, como ela está, não existia. Então é necessário, a Bíblia é um instrumento, a Bíblia é um dom de Deus, uma graça de Deus, mas ela é um instrumento para ser usado dentro da Igreja Católica, para a Igreja Católica e para os católicos. Feita por católicos e para católicos. Ela também pode ser instrumentalizada, inclusive, nas traduções que nós temos dos textos católicos feitos por católicos. Nós podemos ver que podem existir alguns viés de interpretação, inclusive nas Bíblias católicas. Então, é preferível que primeiro a gente estude os textos do Catecismo, do Catecismo da Igreja Católica, para depois a gente estudar a Bíblia. Então, sempre naquele espírito católico, sempre naquele espírito de continuidade, sempre naquele espírito de comunhão. E nós vamos ver, quando nós falamos de catecismo, invariavelmente a
catequese vem à nossa mente, né? Catecismo é catequese, e a catequese nos tempos de hoje, ela é fundamental. Aliás, a catequese ela sempre foi fundamental para a igreja desde os tempos mais remotos, desde os primeiros tempos da igreja, desde os primórdios da igreja. A igreja antiga, ela viveu da catequese porque ela precisava explicar a fé, ela precisava explicar o fato, explicar o acontecimento, explicar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, explicar que o Verbo se fez carne, como é que isso foi feito, como é que foi a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no meio de nós, como é que foi a vida de nosso Senhor Jesus Cristo no meio de nós, o que Ele veio fazer, o que Ele ensinou, o que Ele fez, o que Deus fez em favor dos homens. E isto é a catequese. A catequese, ela é a explicação da fé, a explicação do católico, a explicação do catolicismo, a explicação da nossa igreja. Vai dizer para nós o catecismo, no seu número 4, o seguinte: a catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens, dos adultos, a qual compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, dado em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de os iniciar na plenitude da vida cristã. A catequese ela é fundamental para as crianças, fundamental para os jovens, fundamental para os adultos, porque ela vai apresentar a doutrina cristã. Ela vai apresentar a doutrina cristã de uma maneira orgânica, de uma maneira sistemática, de maneira que a gente possa sermos iniciados, sermos adentrados na plenitude da vida cristã. O que é a plenitude da vida cristã? É o máximo que nós podemos atingir daquilo que nós buscamos, que é Cristo. Conformar a nossa vida a Cristo. Então, nós somos adentrados nesta conformidade da nossa vida com Cristo. Falando de catequese, falando de catecismo, nós vemos que para ter catequese, para ter catecismo, é necessário que tenha um catequista. E posso dizer para vocês que a missão do catequista ela é grande. E o catequista deve estar preparado, deve estar adentrado, deve estar adestrado nesta plenitude. O catequista deve ser um verdadeiro cristão. Não adianta termos um catequista intelectualizado, um catequista conhecedor apenas. Nós precisamos de ter um catequista que viva a plenitude da vida da igreja, que viva a plenitude da vida cristã, que saiba na mente e que tenha no coração, no seu mais íntimo do seu ser, a vida cristã dentro de si. É importante que o catequista seja um bom cristão. O catequista ele deve ser um bom católico, um cristão católico verdadeiro. Falamos do catecismo, falamos da catequese, falamos do catequista, e é preciso que a gente agora entre, propriamente dito, no catecismo, do que se compõe o catecismo. Nós podemos dizer que o catecismo da Igreja Católica ele se compõe de 4 partes. A primeira parte, como disse para vocês, é o símbolo. A primeira parte é o credo. É a fé enquanto conteúdo. Fides que. O que é a fé? É o que? O que é esse objeto? O que é esse objeto? Essa é a primeira parte do catecismo. Nós vemos que é o credo, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e vai até o finalzinho do credo. E cada parte deste credo vai sendo explicada, vai sendo ensinada, vai sendo colocada com detalhes. É praticamente o centro do entendimento daquilo que é a fé. O que é a fé? A fé é explicada justamente neste credo. A segunda parte do nosso catecismo, ela se compõe dos sacramentos.
né? E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. São os sinais de Deus na história. Os sacramentos, eles fazem, eles são a parte material, podemos dizer assim, a parte viva, a parte substancial da nossa fé. O sacramento, ele é alguma coisa. O sacramento, ele não significa apenas, ele significa também, mas o sacramento, ele é. O sacramento, ele realiza. É a pessoa de Cristo realizando atos na nossa história desde 2000 anos até os nossos tempos atuais. Não é uma significação apenas, não é um significado apenas, não é um símbolo apenas, mas é algo real, é algo palpável, é algo que a gente vê e que acontece. Não estamos falando de nada de espiritualidade muito alta, de absolutamente nada. É a ação direta de nosso Senhor Jesus Cristo na história. Ah, mas eu não vejo isso. Verifique os milagres eucarísticos. A Eucaristia é um dos sacramentos e nós podemos ver que muitos e muitos milagres eucarísticos estão espalhados pelo mundo e nós podemos dizer que os vários cientistas ateus, eles analisaram esses milagres eucarísticos e todos eles são unânimes em afirmar: isto é. Inclusive, numa das análises de um dos milagres eucarísticos feitos por cientistas mais fora da igreja possível, que a igreja pôde achar, né? Foi dado para eles analisar o milagre e eles chegaram à conclusão que aquilo é verdadeiramente sobrenatural, aquilo é verdadeiramente um milagre que eles não conseguem explicar. Foi até colocado numa carta, né? Pessoas que não acreditavam na Igreja Católica, pessoas que não acreditavam em Deus. O primeiro título da carta, as primeiras frases da carta foram as seguintes: e o Verbo de Deus se fez carne. Então, ele é alguma coisa. O sacramento, ele é. Nós não sabemos como isso se faz, mas ele é substância, é uma parte substancial da nossa fé católica. Essa é a segunda parte do nosso catecismo. A terceira parte do nosso catecismo, ela vai falar sobre os mandamentos. Como viver a fé? Como viver esta fé que nós professamos? Como amar a Deus e como amar os nossos irmãos? Para isso nós temos a explicação dos mandamentos, os 10 mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa constitui a terceira parte. Como nós vamos viver essa fé? Como nós vamos responder a esta fé? Esta é a segunda parte, a terceira parte, perdão. E por fim nós vemos a quarta parte, que ela diz sobre, é uma explicação sobre a oração do Pai Nosso. É a oração da vida da fé, é a resposta do cristão para Deus. É a resposta, é a comunicação do cristão com Deus. Comunicação do cristão com o Pai. Jesus, ele veio ao mundo numa carne, ele assumiu a carne, o Verbo de Deus fez carne, habitou entre nós. Ele fez coisas, ele realizou coisas, ele nos deixou uma fé e ele nos deixou uma oração. Ele quer que a gente se una ao Pai. O desejo de nosso Senhor Jesus Cristo é que a gente se una ao Pai. Assim como ele e o Pai são um no Espírito Santo, ele quer que a gente também, com o Pai, sejamos um. E através da explicação da oração do Pai Nosso, nós podemos ter uma explicação da oração da vida da fé de cada cristão. Por fim, nós temos que o objetivo todo do nosso catecismo, o objetivo todo da catequese, o objetivo todo do catequista é que a catequese torne os homens de bem
os homens de boa vontade em bons cristãos. Pessoas configuradas a nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas configuradas a Cristo. Aí nós vemos no canto dos anjos, né, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né, e vai dizer dos homens de boa vontade. Então, esses homens de boa vontade devem ser levados a serem bons cristãos, a serem configurados a nosso Senhor Jesus Cristo. Este será o início do nosso catecismo da Igreja Católica, e nós confiamos todo este estudo, as bênçãos e as graças de nossa Mãe Maria Santíssima. Que ela leve-nos a bom termo, que ela ilumine os nossos corações, que ela ilumine as nossas almas, para que este estudo seja penetrado dentro de nós, não só no conhecimento, mas na vivência para sermos bons cristãos. Só um aviso, qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer crítica, por favor enviem pelo e-mail. Estará desabilitado estará desabilitado tanto o chat como os comentários, que não desejamos que hajam debates, né, na página, mas nós desejamos fazer um estudo sério, um estudo sistemático, um estudo verdadeiro, né? Quem tiver dúvidas, quem tiver colocações, mandem por e-mail, mandem as colocações por e-mail, que na medida do possível vou responder ou por e-mail ou fazendo algum outro vídeo. O e-mail eu vou confirmar para vocês, mas é cof.projetogotas@gmail.com, cof.projetogotas.com.br. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.